Hum, eu amo. E está longe de ser dos melhores. É um abacaxizinho. Você vê que ele é esbranquiçado. Na minha terra, abacaxi ou ananás é uma coisa tão melada de doce que praticamente você não encontra nada mais doce do que um ananás gostoso, maduro, saído do chão do Amazonas. É uma das coisas mais deliciosamente doces como fruta. É abacaxi do Amazonas, que eu não conheço nada comparável, e saputi, que lá no Amazonas a gente chama de saputilha. Aquele saputi, meu Deus, que parece um caqui rústico, tosco, tem uma pele selvagem, morena, parece um mini cupuaçu sem a textura grossa da casca do cupuaçu, mas com aquele pozinho bem suave, e você corta, a doçura é enlouquecedora. São as frutas do meu sabor, embora eu goste de muitas frutas e goste de todas as frutas. Eu realmente não me lembro aqui de uma fruta que eu não gosto. Eu gosto de frutas. E ao dizer que eu gosto de frutas, eu quero dizer o seguinte, que quanto mais você gosta de tudo, menos tentação você tem para uma coisa específica. Eu vou repetir, quanto mais você gosta de tudo, menos tentação você tem para uma coisa específica. Eu não posso comer abacaxi todos os dias, uma vez na semana, porque se eu comer todos os dias, ele sobe a minha glicemia. E se ele for mais doce do que esse, inevitavelmente. Mas, de vez em quando, eu me dou um prazerzinho. Nem sempre é toda semana, às vezes é de 15 dias, ou quando eu janto fora, não tem praticamente quase fruta nenhuma aqui em Brasília nos restaurantes como sobremesa, e como eu não como doce, eu tenho que escolher aquelas frutas que estão no meu cardápio de diabetes, que não elevam a glicemia. Então eu acabo sempre num abacaxi, com uma raspinha de limão, uma folhinha de hortelã, e é até aí que eu vou. Mas eu não posso deixar de admitir que eu tenho cumprido todas as dietas que me foram impostas até hoje sem sofrimento nenhum. Quando eu era mais jovem, aliás, quando eu era jovem, sofria de tantos ímpetos empreendedores, e a minha vida era um vulcão de produção de coisas. Se eu estivesse sentado aqui, eu estaria escrevendo um livro. Não havia meios de eu, em não tendo compromisso com a família,
não está trabalhando. Eu trabalhava como uma máquina de produzir. E produzi, graças a Deus, muita coisa. A maioria das quais foram incendiadas, uma história que não vale a pena repetir, por uma pessoa de mau caráter que desmagnetizou todas as gravações feitas por mim dos anos 70 até o ano de 1999. Foi o meu incêndio particular da Biblioteca de Alexandria. Mas voltando ao assunto, eu quero falar sobre um assunto do Evangelho. Eu estava dizendo que quanto maior é a sua largueza de prazeres, de confortos, menos tentado você é por uma coisa tópica. As pessoas mais tentadas nessa vida são as mais proibidas. Quanto menos você tem de alternativa, de alegria, de prazer, mais tentado você é. Quanto mais lícito é o mundo da alegria, do prazer, do gozo orgânico, psíquico, da produção de químicas de bem-estar que acontecem através de esporte, lazer, caminhadas ou encontros sociais felizes. E todas essas coisas que são parte da fartura da nossa alegria, como quando alguém tem a possibilidade de mudar de ambiente, de fazer uma viagem, de visitar amigos e parentes e se recarrega nesse processo de diversificação de rostos, de faces, de vozes, de histórias, de modos particulares que suscitam riso, ou peculiaridades. Todas essas trocas são absolutamente necessárias para a nossa saúde mental, psicológica, e o encontro com a natureza de um modo geral tem a ver com essa capacidade de comer de todas as árvores do jardim, como disse Deus a Adão, de todas as árvores do jardim, você e a Eva podem comer. Vocês estão livres para comer tudo. É o equivalente, um pedacinho do abacaxi caiu aqui no meu goto, é o equivalente, na linguagem poético-mítica de Gênesis, que vai assim até o início praticamente do capítulo 12, são fatos, ocorrências ou fenômenos narrados numa linguagem mítico-arquetípica, mas que não estão negando a exatidão das ocorrências de conteúdo, de significado. Ao contrário, estão fazendo uma afirmação que cubra todo o espectro histórico da cognitividade humana. O que eu estou dizendo aqui, se você entender, seria anular uma quantidade brutal de questões suas. Quanto mais liberdade, menos tentação.
Quanto menos liberdade, mais tentação. A coisa horrível é que, conquanto Paulo seja um intérprete simplificador ao extremo desse princípio, quando ele diz todas as coisas me são lícitas, significando todas as árvores e frutos do jardim me são lícitos. Eu posso comer, eu devo aprender a comer, todavia, o que serve melhor, de acordo com as circunstâncias, como é aqui o meu caso. Eu posso comer de todas as árvores do jardim. Eu deixo de comer algumas hoje em dia, porque há uns anos, há uns 12 anos talvez, eu adquiri diabetes tipo 2, que é adquirida, resultado do meu estilo de vida até então. Então, por isso eu sou seletivo, mas poder, e eu só não exerço esse poder todo por uma questão de consciência e reverência para com o cuidado do meu corpo, mas não tem nenhuma ilicitude, nada errado. A gente só faz agora, como Paulo disse, o que convém e o que não convém, como eu. Todas as frutas me são lícitas. Mas como eu ganhei conhecimento de mim mesmo, nem todas me convêm, porque algumas sobem muito a minha glicemia. Portanto, a questão de fazer ou não fazer não tem a ver com ser lícito ou não ser. Tem a ver com a consciência que diz: isso não fará bem a você, particularmente pelas circunstâncias da sua vida, pelas peculiaridades da sua condição, é algo a ser evitado. Mas não é porque seja ilícito, é só porque nessa circunstância atual da sua vida, com as suas condições, não lhe convém. Ora, eu espero ter sido quase infantil o bastante para ajudar você a entender o que Paulo quer dizer quando afirma todas as coisas me são lícitas. Como ele diz, todas as coisas existem por amor de vós. No mesmo ambiente em que ele diz todas as coisas vos são lícitas, antes ele tinha dito todas as coisas existem por amor de vós. Todas. E vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. É natural assim. Essa certeza de que todas as coisas existem por amor. E por amor a nós também é concedida a experiência de todas as coisas. No entanto, fica a minha interpretação pessoal, porque o interesse de Deus é na preservação da minha saúde humana, da minha integridade mental, da densidade e da construção do meu caráter, no meu amadurecimento e não no meu ababacalhamento. Você pode entender? Então, é simples assim. Agora veja, que era o que eu ia dizendo, o terrível é essa nossa ambivalência essencial que só aumentou, que só cresceu, minha mulherzinha que chegou aqui, que só aumentou, que só cresceu, porque quando isso foi dito aos humanos a primeira vez, teoricamente, eles não estavam cognitivamente rachados, em estado de ambivalência.
de choque, com dois valores, duas valências em choque, duas placas tectônicas em choque e em atrito. Não, foi bem no início. Não havia ainda nenhuma alusão à dúvida, a conflito, apenas foi dito. E foi dito positivamente: de todas as árvores do jardim podeis comer livremente, somente da árvore do conhecimento do bem e do mal não podeis comer. Da árvore da ambivalência, que é você conhecer o bem e não ter exatamente o desejo ou o poder de praticá-lo. E conhecer o mal e não ter necessariamente a vontade de negá-lo, de enfrentá-lo, de resisti-lo. Ao contrário, é aquela vocação que sente uma espécie de sedução vertiginosa pelo abismo. Você sabe do que eu estou falando. E aí, essa realidade intrínseca, que é o mistério mais profundo da condição humana, que não pode ainda nem ser chamado de pecado original, como veio a ser apelidado depois pelo cristianismo. Os judeus confessavam como Davi confessava: eu fui concebido em pecado, e em pecado a minha mãe me deu à luz. Então, é uma maneira de dizer que ele sabe que ele é habitado na intricidade dele por algo que era fruto não do sexo pecaminoso, mas herança das naturezas ambivalentes dos seus pais, que é o que Pedro depois vem a dizer também na primeira epístola dele, quando ele diz que a divina semente, o sêmen santo de Deus, que é semeado no nosso coração, engravida o nosso coração, que é o sêmen do Evangelho, a semente, sêmen da origem à palavra semente, e do Evangelho em nós, que engravida o nosso coração. Essa realidade é a que começa a vencer cada vez mais em nós a nossa tendência intrínseca e adquirida a essa angústia que, paradoxalmente, acaba privilegiando a própria angústia e não o que poderia nos salvar dela. É como dizer: esse abismo me mata, mas ter aquela sedução vertiginosa que puxa até o teu ventre quando você está na ponta de um lugar. E se você não pular para trás, a certeza que você tem é que você vai pular para o abismo. E no nosso caso, a gente pula para o abismo. Agora, para Adão e Eva, isso passou a ser psicologicamente compreensível depois que eles comeram da árvore. Vamos supor que esse abacaxi é um pedaço da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles comeram. Que delícia, meu Deus! Comeram e se serviram mutuamente. Que coisa boa!
isso, daí em diante, teria instalado esse software dessa cognitividade ambivalente. É como uma programação que perdeu a integridade, ganhou um bug de espelhamento antagônico dentro do software, que antes era uma unidade coerente. Mas quando eles sentiram e começaram a perguntar um ao outro como seria comer ou não comer, eles ainda não tinham comido. No entanto, houve uma questão de tentação plantada neles pela palavra. A palavra da serpente. O diálogo é a força poderosa dos diálogos malignos, das ideologias malignas que fazem promessas divinas para pessoas tolas, ingênuas, bobas, e que preferem trocar a promessa de um pela alegria de tudo e de todos, pela promessa de uma valência plural e ilimitada de alegria, gosto, prazer, usufruto, usufruência de todas as variedades, sabores, de acordo exclusivamente com a nossa conveniência. Não é ilícito. Eu só tenho que ver se convém, se não convém, se edifica, se não edifica. Eu não vou confundir urtiga com alface, nem vice-versa. Mas não tem nenhuma ilicitude em qualquer das boas escolhas. Mas aí, o que se torna irresistível é o conhecimento do mal. Porque o conhecimento do bem, eles já tinham intrinsecamente. Eles foram criados com o software do bem, das coisas boas, e não eram programados. Eles eram inteligências naturais, psicoespirituais, que tinham o livre-arbítrio para escolher e preferiam escolher o bem, porque o bem não era venenoso, nem fazia mal, e era abundante, era variado, e carregava todos os gostos, e promovia todos os prazeres. Mas a sedução do mal é a coisa mais forte do mundo. O bem não é tão sedutor para a natureza curiosa dos humanos, especialmente quando a nossa curiosidade se transforma numa obsessão de poder, que é quando a gente cai no malogro, no engano de imaginar que experimentar tudo e não deixar nada de fora é o que nos dá, de fato, experiência e conhecimento de causa e superioridade e nos faz iguais a Deus. Como se Deus, para conhecer o mal, tivesse que se tornar mal. Como se Deus, para conhecer todos os poderes de desintegração do eu, do caráter, do humano
do melhor e mais construtivo do significado de ser humano, tivesse que necessariamente atravessar a experiência da maldade, para que através do desespero o indivíduo chegasse à luz, como se tornou um padrão praticamente. E você observa isso nos testemunhos da religião. Uma pessoa que tem uma história tranquila, coerente, harmônica, sem espetaculosidades, sem momentos circenses, sem assombrações, sem quase suicídios, sem desespero provocado pelo pecado, pelas perdas, não produz nenhuma alegria no coração dos que ouvem. Parece que a pessoa não fez mais do que a sua obrigação em se manter humana, saudável, legal, tranquila, equilibrada, feliz, sem ter tido uma crise de ódio pelos pais, sem ter provocado raiva neles, sem ter a glória de dizer: eu fui ao fundo do poço. E você e eu estou ouvindo isso, meu Deus, há muitos anos antes de eu me converter. Eu acho que eu nunca não ouvi isso, desde criança. Levado à igreja, sempre tinha que ouvir alguma história horrorosa para todo mundo vibrar com o poder restaurador de Deus. Porque se alguém dissesse que conseguiu viver os últimos 60 anos da vida sem problemas, sem altercações, sem ódio, sem inimizades, sem coisa alguma, vivendo um dia depois do outro, ajudando as pessoas, completando ciclos, indo adiante, e vem assim desde a infância, agora está com a cabeça branca, e dá graças a Deus porque a vida teve essa regularidade fruto de uma tentativa de fazer gestão do próprio caráter e do comportamento, primando por não viver em estado de conflito ou de choque, nem tampouco se metendo na vida dos outros ou qualquer coisa assim, fosse uma idiotice, especialmente num tempo internetiano, onde até a comunicação tem que ser agressiva, tem que ser de ódio, não pode ter respeito. Se houver respeito aqui na internet, parece que você está fazendo uma declaração com a sua assinatura digital de ser um otário, porque não tem mais qualquer respeito por história, por significado, por vida, por experiência, pelo trato. Não, é muita loucura e muita agressividade, e as pessoas não sabem nem de onde isso vem. Vem do mergulho no abismo, na experiência do conhecimento do mal. Porque vocês deixaram para lá, nós deixamos para lá. Só fica pior a cada geração. Só fica pior a cada nova geração, mas nós deixamos para lá a liberdade de comermos com paz, com gratidão, com prazer, com gosto, com alegria, com consciência limpa de todas as frutas e frutos e árvores e produções do jardim da criação de Deus. E preferimos uma coisa só. E a preferência não foi porque a gente iria conhecer o bem, porque o bem intrinsecamente já estava conhecido, intrinsecamente já estava praticado.
foi o desespero miserável de uma filosofia mentirosa que disse para pessoas completas e íntegras e inteiras que elas não estavam inteiras, porque elas eram apenas humanas e que elas tinham que desconfiar do Pai, tinham que desconfiar de Deus, porque não dá para confiar em nenhuma autoridade superior, simplesmente pelo fato de que Deus, no caso, que era a autoridade superior, não queria que todo mundo tivesse acesso às mesmas coisas que só ele tinha. E ele tinha dado acesso a todas as coisas, a todas. A única coisa que ele não deu acesso era aquela que carregava o conhecimento do mal, porque o conhecimento do bem já estava implantado intrinsecamente neles, com livre-arbítrio e com a naturalidade da prática do bem. Sabem qual foi o problema? Foi essa fissura por conhecer o mal que a gente tem. É um tesão, como eu designei no início, é um tesão pelo abismo. É aquela sedução de vertigem, e aquela vertigem sedutora do abismo, que dá aquele repuxo na gente, que o cara pula para trás e se agarra em alguma coisa com medo de ser sugado. São poucas as pessoas que não têm essa sensação. Poucas. E as que não têm acabam sendo as equilibristas, que atravessam prédio, coisas assim. São raridades. Nem muito treino faz você ficar completamente seguro. Tem que ter alguma coisa a menos no seu senso de autopreservação, de equilíbrio, para você fazer essas travessias, além de ter muito treino também de um lado para o outro dos prédios. Do contrário, ninguém suporta. A gente cai. A gente cai porque é ambivalente, a gente não quer, mas a gente deseja horrivelmente, ardentemente. É como tentação e pecado. Tudo às vezes a gente está rejeitando, mas ao mesmo tempo tem uma força inexplicável, horrorosa, um tesão pela sepultura, pela morte, pela experiência do inusitado, do não provado, do não conhecido, e que supostamente é uma coisa que só Deus sabe, está me sonegando. E aí, quando inicia esse conflito e essa desconfiança de Deus, Deus sabe, está me sonegando. Deus sabe, Deus está nos sonegando. E é uma burrice extraordinária, porque se Deus é Deus, Deus sabe tudo sem precisar da experiência de nada. E as coisas que foram criadas e que existiram desde o início, receberam todas elas o livre-arbítrio fenomenológico para que no encontro de natureza químico, física, energética e de variedade de conteúdo mineral ou de qualquer natureza, ou gasoso, ou em que estado seja, um estado altere o outro, uma coisa fundida com a outra, produza ou uma terceira ou muitas outras nessa alquimia permanente do universo. Até para o universo Deus deu livre-arbítrio. E as coisas vão se formando. Agora, ele não é as coisas que nele vão sendo formadas como fenômeno de uma criação que tem independência fenomenológica, que tem uma espécie de livre-arbítrio natural.
A natureza é puro livre-arbítrio. Mas Deus não precisa crescer com a natureza. É a natureza que está crescendo em Deus. Deus não precisa ser um existencialista para só conhecer aquilo que experimentou. Eu preciso não ser um existencialista, porque ser um existencialista é adotar o existencialismo, portanto, um sistema e um pacote de indução comportamental como filosofia essencial da vida. E eu aprendi com Jesus e em Jesus a não ser ista de nada, nem ismos algum tomam conta de mim. Se tiver ismo, é sistema. E se for ista, já é um adepto do sistema. Então eu não sou do existencialismo nem existencialista. Mas eu sei que a vida com Deus, depois que a gente comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se transformou numa experiência que agora precisa ser existencial. Por isso é que decorre da fé. Porque a fé é o único elemento, que é um dom de Deus, é uma graça, que consegue obedecer o absurdo. Aquilo que vai contra tudo que em mim desejo o oposto. É a fé que tem o poder de completar o gap eterno do infinito em mim. É a fé que tem e me dá a capacidade de expandir a minha cognitividade em todos os sentidos, e sobretudo a espiritual, para que eu consiga, estranhamente, compreender as coisas que excedem a todo entendimento. Compreender as coisas que excedem a todo entendimento. É a fé que realiza essa conclusão inconclusiva, com paz, para mim e para você. Então hoje, eu preciso ser um ser existencial. Eu tenho que provar, mas não é por isso que eu saio para provar o mal. Qualquer experiência que eu tenha de prova do mal foi por causa de uma idiotice minha, porque me entreguei a um capricho, a uma tentação, ou porque fui estúpido e na minha estupidez me deixei levar para algo que se tornou um laço e me prendeu. Depois eu vi que eu tinha me engatado mais do que eu conseguia sair, e um monte de outras alternativas, sem falar naquela que é a mais comum, que é o delito mesmo, que é a escolha deliberada por fazer o que você sabe que é errado. No primeiro caso é pecado, amartia, que é essa inclinação para o erro. No segundo caso é o delito, é uma escolha por ele. Então, hoje, eu preciso ser uma pessoa de natureza existencial, porque eu sou um ser fendido, eu sou rachado por essa árvore do conhecimento do bem e do mal, vivendo a ambivalência de que eu conheço bem, que eu já conhecia, que eu nunca desconheci, só que eu perdi o poder de praticá-lo com naturalidade, com tranquilidade. Eu preciso me desenvolver e amadurecer, e me disciplinar, e dar passos de fé, e me encher de amor, para que cada dia mais a prática do bem vá se tornando algo que vai ganhando uma inclinação cada dia mais natural, um pendor, como Paulo diz em Romanos 8, um pendor para o bem. Do contrário,
O que prevalece em mim é o pendor para o mal. Pender para o bem tem que ser uma escolha reforçada, revalidada, readmitida, reencorajada a mim mesmo todo dia. Porque se eu parar de fazer isso, a minha tendência é voltar para um estado de virada para o oposto. É contra toda a consciência de bem, mas infelizmente é na direção desse abismo que a sedução vertiginosa me puxa. Então guarde hoje esse princípio. Não adianta você sair proibindo as coisas, não adianta. Quanto mais você proíbe, pior fica. Pior fica, mais aumenta o desejo do oposto. Quanto mais a gente trata tudo com tranquilidade, naturalidade, com conversa, com diálogo, sem opressão, sem juízo final, sem botar carga nenhuma nas pessoas, quanto mais a gente liberta as pessoas para comerem de todas as árvores do jardim, de dançarem as músicas do jardim, de gostarem das canções do jardim, de fazerem passeios e trilhas saudáveis no jardim, de terem os prazeres das cachoeiras, dos rios, dos lagos, das praias, dos namoros, dos beijos, das gentilezas, das comidas, das elegâncias, das boas e saudáveis estéticas, das apreciações da criação. Quanto mais a gente se permite o que é saudável e o que é bom, menos fixação, menos fissura a gente tem nessa árvore do mal. Porque se a gente não atrapalhar e se a gente incentivar, o pendor para o bem começa a crescer e a prevalecer em nós. Prevalece sim. Mas quanto mais você vai ficando neurótico, como Paulo diz na Epístola aos Colossenses, no capítulo 2, para aquele grupo de pessoas que tinha caído no santaricidismo, que dizia: não toques nisto, não bebas aquilo, não proves aquilo outro, não tenhas essa sensação, aquela. 1000 proibições. Paulo diz: isso tem aparência de santidade, mas não passa de uma falsa humildade e, atenção, Paulo diz, e não tem nenhum valor contra a sensualidade, nada. Está escrito, leia em Colossenses 2. Quanto mais você põe lei, não pode, proíbe, mais o volume pulsional dos desejos, que esses sim, em sendo completados, podem nos trazer falta de saúde, podem não nos ser convenientes, podem não nos ser edificantes, podem, em outras circunstâncias, até ser bons, mas em outras dadas circunstâncias podem nos fazer mal. De modo que agora cada caso é um caso, cada coisa demanda de mim uma decisão particular de consciência e de checagem de tudo com a mente de Cristo, que é o Evangelho, que não deve ser uma leitura, mas deve ser a massa de todos os meus princípios, deve me possuir das glândulas mais
primitivas, das amígdalas mais primitivas, da glândula pineal mais fantástica, a todos os lobos do meu cérebro e a todos os equipamentos do hardware e também do meu software e também da minha transcendência espiritual. Isso é carregar a mente de Cristo e é julgar. Nesse caso, eu posso comer esse abacaxi. Eu só não posso é comer todo dia, porque senão o que me faria bem pode me fazer mal. É por causa do abacaxi? Não. É por causa de mim e da mudança que em mim se ocorreu. É como a gente diz para quem se viciou em álcool, por exemplo. Uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra. Por isso, o verdadeiro alcoólatra não pode beber nunca mais. Agora, quem nunca foi alcoólatra, nem tem heranças alcoólatras, nem tem tendências familiares ao alcoolismo, e já está há anos tomando 2, 3 copos de alguma bebida alcoólica, no máximo, de vez em quando, e não passa disso, esse cara só tem que continuar exercendo a sua temperança. Assim como eu vou comer esse abacaxi com temperança. Se não fosse a temperança, eu comia a fruta inteira. E aí a minha glicemia ia subir lá para 180. Eu não quero. Ela já esteve em 400, 450, 460, 500. Deus me livre. Estou feliz da vida que ela está aí com uma média de 90, 100 no máximo. Coisa boa, né? Todos os abacaxis não são lícitos, embora, dependendo do estado e da fase da vida, nem todos nos convenham. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Jesus. Amém.